Olá, boa tarde. Como vocês estão? Tudo bem? E a nossa semana começou ontem e está encerrando hoje, sexta-feira. Lembramos que o horário continua o mesmo, os horários de aula, né, continuam o mesmo, que eram antes do recesso. Então, hoje, sexta-feira, das 14 às 15 horas, teremos aula de língua portuguesa. Aí, das 15 às 30, o professor Felipe entra com aula de educação física e depois das 15h30 nós voltamos com aula de arte hoje, tá bom? Mas iniciamos com língua portuguesa, dando continuidade ao nosso último conteúdo de ontem, sobre ditongo, encontro vocálico ditongo. Vamos relembrar o que é ditongo? Ditongo é o encontro de vogais numa palavra e essas vogais têm que estar na mesma sílaba. As vogais estando na mesma sílaba é o que caracteriza o ditongo, tá bom? Nós vimos exemplos ontem e hoje nós vamos ver novos exemplos de ditongo, tá? E aí vocês vão analisar, tem exercícios que vocês vão analisar se há ou não a presença de ditongo, exatamente igual como a prof explicou ontem, utilizando os slides, tá bom? Então vamos lá. Página 25 do seu livro didático, tem uma historinha ali bem legal. Ah, eu adoro Chico Bento. Sou apaixonada pelas histórias do Chico Bento. Os personagens da Turma da Mônica que eu mais gosto, Chico Bento e Cascão. Gosto muito da Mônica, da Magali, do Cebolinha, mas os meus preferidos, Chico Bento e Cascão. Adoro. Desde pequenininha gostava desses dois personagens principalmente. Então vamos lá. Página 25 do seu livro didático. É exercício 2, dando continuidade às atividades de ontem, tá bom? Leia um trecho de uma história da Rosinha, que faz parte da turma do Chico Bento. A Rosinha é a namoradinha do Chico Bento, né? Para quem não conhece, acho que vocês conhecem, né? É muito comum, é muito famoso. A turma da Mônica é muito famosa em nosso meio. Rosinha, hein? Como fiquei gostando do Chico. Ai, esses bilhetinhos em sala de aula, né, que a professora adora recolher ali, que está atrapalhando a atenção do aluno, né? Na nossa sala não acontece quase isso, né? Quase não acontece, mas quando acontece, eu tenho que ir lá confiscar o bilhetinho de quem está escrevendo para prestar atenção na aula, né? Para o bem, não é para o mal, não. É para o bem do aluno que está distraído para poder prestar atenção na aula, né? Então vamos à historinha. Sem mais delongas, vamos à historinha da Rosinha. Ai, não parei mais de pensar naquele menino. Ai, ai. Aí chegando, se aproximando da professora, ela nem viu que a professora estava se aproximando. Rosinha, o que é isto na sua prova? Só tem corações? Quero logo uma explicação. E, oh, tá apaixonada. Olha, amiga, bem legal, né, com ela. Muito legal a historinha. Gostaram? Tenho certeza que sim. Então, vamos agora fazer os exercícios com base nesses quadrinhos. Página 26. Número 3. Observe a fala da amiga de Rosinha. Tá apaixonada. Será que essa palavra está grafada corretamente ou será que esqueceram uma letrinha? Eu acho que esqueceram uma letrinha, né? Qual foi? E é apaixonada. A palavra apaixonada é uma derivação da palavra paixão. Mas e por que que na história ali está escrito errado essa palavra? Porque na historinha a língua é falada, né? Imagina se toda a historinha do Chico Bento fosse escrita utilizando a língua culta, né? A norma culta da língua portuguesa. A gente ia perceber pela fala dele que ele mora no interior?
Não, né? Assim como o Cebolinha troca o R pelo L. Então, na fala, o Cebolinha faz isso. E na história em quadrinhos, eles retratam a fala dos personagens, certo? Então, faltou a letra I em apaixonada, né? Letra A, segundo a ortografia, como a palavra em destaque deve ser escrita. Então, como a prof falou, é apaixonada. Tem a letra I depois do A. Letra B. Por que na história em quadrinhos ela foi grafada sem a letra I? Porque algumas palavras na nossa fala, nós não falamos exatamente como essas palavras são escritas, né? E quando nós temos uma palavrinha escrita com uma vogal que é pronunciada com mais intensidade e uma semivogal que é pronunciada com menos intensidade, menos força, ó, apaixonada. Qual das vogais que eu falo com mais força? O A, ela é uma vogal. E o I, como é uma vogal, ela é chamada de semivogal porque é pronunciada com menos intensidade. E na fala é comum, em algumas palavras, nós não pronunciarmos a semivogal. Tudo bem? Temos que escrever corretamente, sim, mas na fala nós podemos tirar, tá? Assim como manteiga, né? Geralmente a gente fala manteiga, fala manteiga, queijo, né? Beijo. É comum a gente ouvir essas palavras pronunciadas dessa forma, né? Mas aí a gente tem que saber diferenciar. Na hora de escrever, tem que ser escrita corretamente. A não ser que seja um textinho, quadrinho, que você está retratando a fala do personagem. Tá caracterizando esse personagem, tudo bem, tá bom? Então, vamos dar sequência, a prof tá se prolongando nessas explicações, né? Mas é importante a gente conversar, né? Nós temos, a nossa língua portuguesa tem a língua falada e a língua escrita, elas diferem, assim como qualquer outra língua também. Em inglês, nós temos isso também, né? Na verdade, em inglês nós temos muito. A fala é diferente da escrita, né? Então, porque na história em quadrinhos ela foi grafada sem a letra I? Porque em nossa fala é comum nós não pronunciarmos as semivogais. Tudo bem? Anotem essa resposta, porque na nossa fala é comum não pronunciarmos a semivogal, tá bom? Separe a palavra em sílabas. Como que eu separo apaixonada em sílabas? A, pai, show, na, da. Nessa palavra apaixonada, há encontro vocálico? Há encontro vocálico? Eu vou deixar essa para vocês responderem, tá? Se as vogais ficam juntas na mesma sílaba, aí você diz que sim, tá? As letras que formam o encontro vocálico estão em uma mesma sílaba? Isso aí que vocês vão responder, se elas estão ou não na mesma sílaba, tá bom? Depois passa lá para mim no grupo para eu ver se você separou direitinho em sílabas essa palavra. Próximo. A próxima é lembrete. Lembrete já sabem, marca texto sempre. Vamos ler juntos esse lembrete. O encontro vocálico da palavra apaixonada é formada pela vogal A e pela semivogal I, exatamente o que a prof explicou para vocês, que recebe esse nome porque é pronunciada com menos intensidade, menos força do que a vogal A, que A antecede que vem antes. Em palavras com esse tipo de encontro vocálico, é comum o falante suprimir as semivogais na pronúncia. Suprimir é esconder. Não falar com tanta intensidade, a gente quase nem ouve, porque ele fala bem fraquinha a semivogal, tá bom? Isso é suprimir. Falar com menos força, menos intensidade, tá? Próximo exercício, número 4. Assinale no quadro as palavras com encontro vocálico. Então, vou deixar essa com vocês. Vocês vão circular todos os encontros vocálicos
que aparecem nessas palavras aqui. Circula para ficar mais evidente para você, tá? Agora, primeiro tópico. Ouça atentamente a leitura dessas palavras feita pelo professor. Em qual delas você percebeu a omissão da semivogal? Então, prestem bem atenção, que eu vou ler para vocês essas palavras. Tá? Aí você vai perceber em quais delas eu pronunciei com menos intensidade a semivogal, a ponto de quase você nem ouvir que eu pronunciei a semivogal. Tá? Então, vamos lá, preste atenção, vou até aproximar aqui do microfone. Tá? Mistério. Baixa. Colega. Colega não tem encontro vocálico. Né? Sílaba. Sílaba também não tem encontro vocálico. Torneira. Última. Última não tem encontro vocálico. Noite. Violão. Livro. Livro também não tem encontro vocálico, tá? Quer que eu repita? Vamos repetir, então. Só para você ficar mais atento ainda. Mistério. Baixa. Colega. Sílaba. Torneira. Última. Noite. Violão. Livro. Anote, então, as palavras em que a professora pronunciou a semivogal de uma forma bem fraquinha, que quase você nem percebeu o que eu falei, tá bom? Aí, depois você me passa lá para ver se você acertou. Próxima, página 5. Encontre o nome do que está... Escreva o nome do que está representado nos desenhos. Aqui, o que que é? É um baú que está cheio de tesouro. Aqui, caixa. E essa aqui, fogueira, tá? Escrever palavras que tenham encontro vocálico, tá bom? Então, do livro didático, são esses exercícios na página 26. E hoje também, para dar continuidade aos exercícios de ditongo, encontros vocálicos, nós faremos esses exercícios também no livro de atividades, tá? Então, ao terminar esses exercícios no livro didático, pegue o seu livro de atividades, que eu vou orientar também vocês a fazerem as atividades, os exercícios no livro de atividades, tá bom? Então, vamos lá para o livro de atividades. Você pode dar uma pausa no vídeo agora para terminar do livro didático, depois você retoma com a explicação dos exercícios do livro de atividades. Tá? O livro de atividades eu vou deixar vocês um pouquinho mais, com mais autonomia para resolução, tá? Não vou ajudar tanto nas respostas como do livro didático, tá bom? Então, no livro de atividades, você vai fazer a página 12. Professora, e a página 10 e 11? Como a página 10 e 11 é de interpretação textual e coesão, assuntos que nós já estudamos antes do recesso, nós vamos deixar para fazer outro dia, para dar continuidade a esse conteúdo de ditongo e encontro vocálico, tá bom? Então, página 12 do livro de atividades, exercício 21. Separe em sílabas as palavras e depois circule os encontros vocálicos. Então, aqui vou fazer a letra A junto, os demais você faz, tá? Madeira. Como que eu separo madeira em sílaba? Em sílabas? Madeira. 3 sílabas. Tem encontro vocálico? Sim. O EI. Tá? Então, você vai separar em sílabas e circular o encontro vocálico de cada palavrinha. Tá? Primeiro, tesouro, manteiga e caixote. Página 22. Página 22 não, exercício 22. Leia as palavras e separe-as em sílabas. Observe o encontro vocálico, o encontro das duas vogais de cada palavra e assinale a resposta correta
definindo se ele está ou não na mesma sílaba. Lembram do slide de ontem, que nós analisamos se havia ou não o ditongo na palavra? Né? Graviola, diálogo, preconceito e peixe. Essas palavrinhas que nós analisamos na aula de ontem. Então, a mesma coisa vocês vão fazer nesse exercício. Vamos fazer juntos o A, os demais tópicos, as demais letrinhas ali, B, C, D, vocês vão fazer. Vamos tentar fazer sozinhos, tá? Então, sujeito. Como que eu separo em sílabas a palavra sujeito? É sujeito. O encontro vocálico ficou em sílabas diferentes ou na mesma sílaba? Em sujeito, o encontro vocálico ficou na mesma sílaba. Aí você vai marcar um X aqui, tá? Assim você vai fazer para os demais itens também, tá bom? Vou deixar para vocês tentarem resolver os demais itens sozinhos. Aí vocês tiram foto das páginas que vocês fizeram para eu conferir se vocês fizeram corretamente. Tá bom? Tenho certeza que vocês vão mandar super bem, são exercícios fáceis, vocês gostam de exercícios de separar sílabas, é importante, muito importante para treinar a nossa escrita, tá bom? Então, por hoje, na aula de língua portuguesa, são esses exercícios, tá? Eu vou disponibilizar o PDF com as orientações das páginas para serem feitas também, tá bom? E daqui a pouquinho depois que vocês terminarem, aguardem o professor Felipe entrar na nossa sala virtual. E depois das 15h30, arte, tá bom? Beijo, até daqui a pouquinho.